Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Bolsonaro foi proibido pela Justiça. Vou falar também sobre o 13º salário antecipado do INSS. Pessoal, você concorda com essa decisão da Justiça? Sim ou não? Que decisão é essa? Eu realmente fiquei chocado em pleno 2021, uma ação dessa do presidente da República. Eu sempre falo aqui do presidente da República, todo mundo sabe que eu votei no Jair Bolsonaro, tenho uma discordância com ele em relação aos aposentados e pensionistas, que eu acho que ele não ajuda, mas também concordo com essa decisão da Justiça. Eu quero que você veja essa condenação aqui do Jair Bolsonaro, essa proibição, e eu já volto para comentar esse assunto, que eu acho muito importante, tá? Muitos acham que pode ser besteira, mas eu sei exatamente o porquê dessa condenação. Só quem sofreu na pele, com pessoas próximas, sabe que está falando que o que a Justiça fez, eu assino embaixo. E você? Assiste aí essa condenação de Jair Bolsonaro, essa proibição dele. Eu já vou voltar para comentar esse assunto e também falar sobre a antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Bota na tela. O juiz federal Fábio Tenenblá, da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, proibiu o presidente da República, Jair Bolsonaro, de usar o termo lepra para se referir à doença hanseníase. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase entrou com ação na Justiça Federal depois de um discurso de Bolsonaro. O discurso foi em dezembro, durante uma solenidade em Santa Catarina. Na ação, o advogado do movimento pediu, em caráter de urgência, que o presidente Jair Bolsonaro fosse proibido de usar os termos lepra e leproso para se referir à hanseníase e às pessoas atingidas pela doença. Essas palavras não podem ser usadas no Brasil desde 1995, quando foi instituída a lei que prevê a terminologia oficial a ser usada nesses casos. A legislação foi aprovada por causa do preconceito causado na vida social e profissional das pessoas e dos familiares delas. Na decisão, o juiz federal Fábio Tenenblá, da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro, ponderou que o discurso foi realizado em cerimônia oficial da Presidência da República e transmitido pelo canal de televisão do governo. Segundo ele, não há dúvida de que Jair Bolsonaro desrespeitou a lei em vigor no Brasil. O magistrado também apontou a histórica dívida da sociedade com as pessoas atingidas pela hanseníase. A determinação seria uma forma de evitar os abalos psicológicos causados pelo uso de termos estigmatizantes e discriminatórios por autoridades públicas. A multa por descumprimento da decisão é de R$50 mil por dia. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de diagnósticos da hanseníase. Por ano, pelo menos 30 mil novos pacientes são registrados na base de dados do Ministério da Saúde. Apesar de não ter cura, a doença tem tratamento eficiente no país. E aí, pessoal, olha só, essa questão é muito importante, tá? Porque eu morei em Itaboraí. Itaboraí é a cidade, o pessoal chama até a cidade dos leprosos, mas não é isso que acontece, não é essa a palavra. Porque lá tinha um hospital que tratava a hanseníase. Então, essa palavra leproso, até pra gente, existia um preconceito muito grande na nossa época de servir o quartel, que existia uma brincadeira, até de mau gosto, sim, que falava assim, ó, é só você falar que mora em Itaboraí que você não vai servir. Olha só, tinha essa fama que se você morasse em Itaboraí, você não ia servir por conta do hospital de hanseníase. Era um antigo hospital de hanseníase e hoje virou uma colônia, né, de moradores lá, que o hospital foi desativado e muitos que fizeram o tratamento da hanseníase moram lá até hoje, né, em Venda das Pedras, em Itaboraí. Então, só quem sabe a dor, né, de uma doença é aquele que vive a doença. Então, desde quando eu tinha 12 anos de idade, fizemos uma palestra, né, fizemos um estudo, teve uma feira lá onde eu estudei, no colégio público, já antes de eu me mudar para Itaboraí, lá em São João de Meriti.
na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, no Colégio Casimiro de Abreu. Eu acho que tinha 10, 12 anos de idade no máximo, foi na época que eu me mudei para cá. Existia uma feira falando sobre isso, né, sobre o preconceito, e essa lei também eu acho que foi da mesma época, que não se chamava mais hanseníase, e hanseníase tem cura, tá? É só para isso, toda a minha solidariedade quem tem essa doença aí. Pessoal, antecipação do 13º, o que tem de oficial aí, de extraoficial? Geralmente aí é antecipado através de decreto, tá? Esse decreto ainda não saiu, então o que tem certo é que continua sendo no final do ano, tá? Agosto e novembro, final do ano, em agosto e novembro, pagamento de agosto e pagamento de novembro. Mas já sabemos, já venho avisando aqui, sempre estou alertando que há o plano do governo para antecipar o 13º salário, de novo, né? Pela terceira vez consecutiva. E mais uma vez eu pergunto aqui, você acha que deve ser antecipado ou não? Porque isso é importante, pessoal. Porque estamos na iminência aí da votação do 14º salário. Eu preciso estar falando muito sobre isso aqui para não deixar esfriar, tá? A gente sabe que volta aí em 1º de fevereiro o Congresso Nacional, vai voltar a movimentar o 14º salário. A luta só está começando, mas precisamos lutar e trabalhar aí nesse mês de fevereiro em prol da aprovação do 14º salário. Eu acho que a antecipação do 13º, de repente, se for só uma parcela para início aqui, para salvar um pouco, mas vai voltar a mesma coisa. Então, você vai ficar sem receber de novo no final do ano o 13º salário. O ideal, é o que eu falo, é essa correção. O 14º salário só vem para corrigir essa lacuna que ficou entre um pagamento e outro. Então, o pagamento do 13º salário no final do ano também, você fica muito tempo sem receber essa grana extra aí, esse abono, né? Então, o 14º salário seria aí para botar fim nessa lacuna. Então, oficialmente, final do ano. Extraoficial, notícia extraoficial seria aí antecipado para março, tá bom? Eu venho trazer mais informações, então se inscreve aqui, que assim que eu tiver mais informações e for definido, eu vou trazer aqui para vocês. Muito obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo e até a próxima live. Tchau, tchau.